galera do canal Ju Notícias e Tutoriais. Esse vídeo aqui é da nova prorrogação do auxílio emergencial 2021. Galera, vai ter duas parcelas de nova prorrogação do auxílio emergencial. Os componentes do Ministério da Economia já estão inclinados a prorrogar o auxílio emergencial em 2021, a fim de oferecer suporte financeiro e a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid. No momento, o governo federal já estuda liberar o benefício para trabalhadores informais afetados pela pandemia. Galera, vai ter duas parcelas, né, de R$300, só que pode mudar, isso pode aumentar a qualquer momento para 400, 500, e a gente está na expectativa. Qualquer notícia a gente vai trazer para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho. Quando se inscrever, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. O canal é novo, vou trazer muitas novidades e notícias aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Alô, galera do canal Ju Notícias e Tutoriais. Esse vídeo aqui é da nova prorrogação do auxílio emergencial 2021. Galera, vai ter duas parcelas de nova prorrogação do auxílio emergencial. Os componentes do Ministério da Economia já estão inclinados a prorrogar o auxílio emergencial em 2021, a fim de oferecer suporte financeiro e a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid. No momento, o governo federal já estuda liberar o benefício para trabalhadores informais afetados pela pandemia. Galera, vai ter duas parcelas, né, de R$300, só que pode mudar, isso pode aumentar a qualquer momento para 400, 500, e a gente está na expectativa. Qualquer notícia a gente vai trazer para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho. Quando se inscrever, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. O canal é novo, vou trazer muitas novidades e notícias aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Alô, galera do canal Ju Notícias e Tutoriais. Esse vídeo aqui é da nova prorrogação do auxílio emergencial 2021. Galera, vai ter duas parcelas de nova prorrogação do auxílio emergencial. Os componentes do Ministério da Economia já estão inclinados a prorrogar o auxílio emergencial em 2021, a fim de oferecer suporte financeiro e a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid. No momento, o governo federal já estuda liberar o benefício para trabalhadores informais afetados pela pandemia. Galera, vai ter duas parcelas, né, de R$300, só que pode mudar, isso pode aumentar a qualquer momento para 400, 500, e a gente está na expectativa. Qualquer notícia a gente vai trazer para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho. Quando se inscrever, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. O canal é novo, vou trazer muitas novidades e notícias aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima.